restabelecimento da saúde. Em outra tradução, significa um método especial para restaurar a saúde. E libertação significa que por um ato ou uma ação você se coloca livre de alguma coisa. Amados irmãos, o texto que nós lemos hoje, que é o tema da nossa mensagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lendo esta mensagem, lendo esta passagem bíblica registrada pelo evangelista João, e todos nós sabemos que o evangelho de Jesus foi escrito por 4 discípulos, cada um com uma visão, e a visão de João era a visão espiritual dos atos e das atitudes de Jesus. E o que significa então conhecereis a verdade vos libertará? Quando lemos o texto e todo o contexto envolvido neste versículo, nós vamos perceber que mais uma vez Jesus está rodeado de uma grande multidão. E entre esta multidão estavam algumas pessoas, e dentre elas alguns judeus. Porém, alguns judeus que creram em Jesus. E você vai perceber que esta frase, esta palavra de Jesus, foi direcionada naquela ocasião para aqueles judeus que resolveram crer em Jesus. E quem eram os judeus? Quem são os judeus? Nós sabemos que nem todos os judeus da época e nem os judeus da atual geração ainda aceitou Jesus como Ele é. Eles não entendem, nem compreendem, nem acreditam que Jesus, o que nós acreditamos, o Jesus que morreu na cruz para nos salvar, os judeus ainda não acreditam que Ele é o Messias. A nação judeia ainda espera um Messias rico, forte, poderoso. Mas naquela oportunidade, alguns dos judeus resolveram crer em Jesus. Ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus, creram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Poucos daqueles judeus acreditaram que Ele era o Messias. Porém, querido, durante todo o contexto e toda a conversa, Jesus disse a eles: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, analisando o versículo, eu fiquei a imaginar o porquê que Jesus disse isso, se os judeus já disseram que creem nele. Entendo eu, e através do Espírito Santo, porque crer, queridos, simplesmente crer não basta para Jesus. Se você perguntar aí fora quem crê em Deus, queridos, com exceção dos ateus, todos vão crer em Deus. Isso basta? Os judeus creram que Jesus era o Senhor, mas Jesus estava dizendo para eles, como diz para nós essa noite: crer somente não basta. Crer, querido, simplesmente por crer, para Jesus não basta. Aí então vem Jesus dizendo: olha, mesmo que vocês creem que eu sou o Senhor e Salvador, porém, vocês precisam conhecer a verdade. Vocês precisam conhecer a palavra, porque só a verdade, só a palavra liberta o homem. E aí você pode me perguntar nessa noite: mas libertar do que, Altair? Do pecado. Porque quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará, não quer dizer que você é livre para fazer o que você quer, da maneira que você quer. Você é livre do pecado. E por que é livre do pecado? Porque o pecado é a atitude que condena o homem. O pecado é quem condena o homem. O pecado é quem leva o homem à perdição. O pecado é quem afasta o homem de Deus. Por isso, você deve conhecer a verdade, para que esta verdade te liberte. Crer somente que Jesus existe, queridos, não é o suficiente. Crer que Ele pode te abençoar, como eu creio que nesta noite Ele vai te abençoar, não é o suficiente. Crer que Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, não é o suficiente. Crer que Ele veio como Deus e se materializou para a humanidade e através da sua vida e morte na cruz, Ele pagou o preço por nós, não é o suficiente. Porque, queridos, conhecer a liberdade é muito mais que isso. Conhecer a liberdade que está em Jesus é muito mais que isso.
E então Jesus estava dizendo para aquela multidão e para aqueles judeus: não basta somente crer em mim. Não basta que vocês saiam desta reunião com esta multidão dizendo que creu que Jesus é o Senhor. Mas eu preciso dizer para vocês que vocês precisam conhecer a verdade. E logo mais embaixo você vai perceber que Jesus complementa dizendo: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava querendo dizer com isso, igreja? Que Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é Jesus, o único que pode te curar e te libertar nesta noite. Ele é o único. Porém, queridos, conhecer a verdade, para que você seja livre, tem alguns requisitos. Porque talvez nós podemos crer que Jesus é o Senhor, mas talvez só essa crença não vai nos levar à mudança de atitudes nem de comportamentos. Talvez simplesmente crer que Jesus é Jesus, talvez simplesmente e puramente crendo, não vai nos levar a fazer uma reflexão da necessidade que temos de ter uma mudança de comportamento. Porque se a verdade te libertou e você hoje é uma pessoa livre em Cristo Jesus, você precisa demonstrar isso, primeiramente, com mudança de comportamento. Não dá para você dizer que você é livre em Cristo Jesus, ou que o Filho do Homem vos libertou, se você continua a mesma pessoa, com os mesmos comportamentos, pensando as mesmas coisas, agindo e reagindo com as mesmas maneiras que você reagia antes de crer ou conhecer Jesus como seu Salvador. É isso, queridos, que Jesus está ensinando aqui nesta palavra. É isso que Jesus queria dos judeus e quer de nós nesta noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Queridos, e a mudança de comportamento só vem se você conhecer a verdade. Ela não vem simplesmente porque você crê ou porque você acredita. Eu dizia isso em alguns cultos aqui essa semana. Crer não é suficiente, e prova disso é que a Bíblia nos diz que o próprio inimigo crê que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que ele crê, porque ele sabe quem é Jesus. Ele veio lá dos céus, aonde ele estava. Porém, de servo, ele queria, e subiu ao seu coração o desejo de ser um rei. E não dá para ter dois reis, porque Jesus é o nosso rei e o Senhor de nossas vidas. Mas ele crê, assim como muitos creem que Jesus é o Senhor. Porém, ele não obedece o que Jesus ensina. E sabe por quê? Porque só obedece quem conhece a verdade, e a verdade o torna livre. Porque só consegue ser livre se o Filho vos libertar. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus fala aos judeus que naquela oportunidade tiveram a chance de conhecer Jesus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa frase de Jesus, esse versículo registrado é muito profundo. É muito mais daquilo que nós lemos simplesmente por ler, sem se aprofundar no contexto em que Jesus está. A Bíblia diz que havia uma mulher, queridos, que há muito tempo ela sofria de uma enfermidade. Ela sangrava. E a Bíblia diz, o contexto bíblico diz, os evangelistas escrevem sobre ela, principalmente Lucas, se não me falha a memória, dizendo que ela havia gasto tudo que tinha naquela época, com todo o recurso da medicina daquela época, e ela não havia conseguido alcançar a sua cura. Porém, a Bíblia diz que uma certa vez, ela ficou sabendo que Jesus iria passar pela cidade onde ela morava. Porém, Jesus, como sempre, cercado de uma grande multidão, queridos, e a Bíblia diz que aquela mulher começou a ficar apertada pelas pessoas que estavam no meio da multidão. Ela queria chegar até perto de Jesus, porque a ideia dela, o pensamento dela era: se eu simplesmente ou apenas tocar neste homem chamado Jesus, eu serei curado. Esta era a fé dela, este era o entendimento dela. E a Bíblia diz que ela, mesmo diante de toda a dificuldade que a multidão estava ali causando, veja bem, queridos, talvez você possa pensar esta noite: tem muitas pessoas me impedindo, tem muitas palavras de maldição sobre a minha vida, tem muita gente desejando mal para a minha vida, é por isso que eu não alcanço. Querido, não desista, não desista, toque no Mestre Jesus,
Essa mulher conseguiu tocar em Jesus, querido, e ela tocou ele de uma forma especial. Ela tocou Jesus de uma forma diferente, ao ponto de Jesus, diante de uma multidão, parar e perguntar e dizer: alguém me tocou? E de repente o seu discípulo Pedro, como sempre sanguíneo, olha para Jesus e diz: mestre, tanta gente me aperta, tanta gente à sua volta, e você vem perguntar ao mestre quem me tocou? Mas, querido, Jesus olha para Pedro e diz: alguém me tocou, Pedro, porque de mim saiu virtude. Querido, sabe o que Jesus está dizendo? Quando você toca ele de uma forma especial, quando você toca Jesus de uma forma sobrenatural, queridos, ele para você, porque se você conseguir arrancar dele virtude, querido. É verdade, meu Senhor. Uma multidão, quantas pessoas esbarrando em Jesus, empurrando Jesus, mas aquela mulher conseguiu fazer Jesus parar. E nesta noite eu creio que você e eu conseguimos fazer Jesus parar neste lugar, para entregar a tua bênção e a tua vitória nesta noite. Aquela mulher foi curada, queridos, porque ela conseguiu tocar Jesus. Outro texto nos diz que uma certa vez Jesus, chegando à cidade de Jericó, bem na entrada da cidade, havia um cego que clamava, havia um cego que mendigava, havia um cego excluído da sociedade, havia um cego que tinha que ficar pedindo lá na porta, lá na entrada, lá na saída da cidade, porque o povo daquela cidade, a população daquela cidade, não admitia que ele vivesse no meio do povo, mendigando. Mas de repente, queridos, a Bíblia diz que quando ele ouviu que alguém dizia que Jesus ia entrando naquela cidade, ele começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus parou. Mas antes de Jesus parar, mais uma vez alguém olha para aquele homem e diz: pare de gritar, pare de incomodar o mestre, ele não vai parar, ele está ocupado com a multidão. Ah, querido, quantas das vezes ouvimos palavras para nos desanimar? Quantas das vezes ouvimos palavras dizendo: para com essa igreja, quanto tempo você é crente e nada diferente acontece na tua vida? Quantas vezes nós ouvimos dizer: para com isso, Jesus não vai te curar não, Jesus não vai te libertar não. Irmão, quantas vezes ouvimos palavras para fazermos parar no meio do caminho? Mas esse cego, queridos, não deu ouvido a nenhuma daquelas vozes contraditórias e continuou aclamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, querido, mais uma vez, cheio de multidão, porque você pega todos os textos bíblicos do começo ao fim, Jesus sempre estava cercado por uma multidão. E multidão, como eu já disse aqui uma vez, tem de todos os tipos, querido. Aquela multidão era composta de pessoas que queriam ver Jesus realizando um milagre. Aquela multidão existia pessoas que queriam o milagre de Jesus. Naquela multidão tinha pessoas que queriam ver se Jesus falhava em alguma coisa para que fosse criticado ou condenado. Enfim, a multidão tinha vários tipos de pessoas, inclusive aquela que queria impedir que o cego continuasse clamando. Mas ele continuou, queridos, a clamar. E Jesus parou para ele e fez uma pergunta simples: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aquele cego mais que depressa, querido: que eu veja, Senhor. Então vá, vê, a tua fé te salvou. Queridos, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que está aqui nesta noite. Esse é o Jesus da comunidade cristã de Getsemane. Esse é o Jesus que tem poder para curar. Esse é o Jesus que tem poder para salvar. Esse é o Jesus que tem poder para te libertar. Esse é Jesus. Sabe quem é esse Jesus? Ele é aquele que o profeta Isaías, no capítulo 53, registrou no versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É esse Jesus que
que há muito tempo Isaías já havia profetizado que ele viria. Por minha causa e por sua causa, queridos. E talvez você possa então me perguntar: pastor Altair, se ele levou consigo todas as dores e enfermidades, por que então existe enfermidade ainda hoje? A resposta é simples. E se você ler Bíblia, você vai entender. Pecado. É por isso que Jesus Cristo veio para te libertar do pecado. Você quer ser curado? Livre-se do pecado. Você quer ser liberto? Livre-se do pecado. Porque o pecado aprisiona o homem, querido. O pecado aprisiona o homem. Esse mesmo profeta escreve no capítulo 69, se não me falha a memória: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, então pouco seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Porém, o pecado distancia o homem de Deus. O que Jesus queria aqui, querido, não era só curar, mas ele queria libertar. Porque se você é liberto, queridos, você é livre de todas as coisas. O que dizer então daqueles 10 homens que estavam caminhando, leprosos, não podiam entrar na cidade, viviam isolados, excluídos da sociedade? Você percebe que todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus, todas elas eram rejeitadas pela sociedade da época. Todas elas tinham alguma coisa, viviam uma forma de vida que a sociedade não os aceitava. Aí eu lembro quando Jesus disse: ei, meus discípulos, eu não vim para os cristãos são, eu vim para aqueles que são doentes. Jesus veio para salvar aquilo que se havia perdido, queridos. É verdade. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, todos eles, receberam a cura de Jesus. Graças a Deus. Apesar de só um voltar para agradecer, Graças a Deus. todos foram curados. Glória a Deus. Todos foram curados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porém, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Irmãos, se nós somos livres, volto a repetir, há a necessidade de mudança de comportamento de nossas vidas. Queridos, se você pegar esse contexto bíblico onde nós lemos essa palavra, esse versículo nessa noite, que é o tema da nossa campanha, que vai perdurar até o dia 22 de dezembro, você vai ver que um pouco antes, Jesus teve um encontro com uma mulher, um assunto polêmico, um assunto que precisa de muita sabedoria de Deus para tratar. A Bíblia diz que ele estava descansando. Aí algum dos fariseus e dos saduceus chegou até Jesus, preste atenção, queridos. Trouxe uma mulher pega no próprio ato de adultério. Esse é o tema. Pouco antes desse versículo, logo no capítulo 8, versículo 1, trata desse assunto. Ou seja, quando a Bíblia diz que foi pego no próprio ato, eu imagino e dá para interpretar que algum dos saduceus e fariseus estava vigiando aquela mulher 24 horas, para que ela fosse pega em pecado, no ato em que, segundo eles, a lei de Moisés a condenava. Tanto é que conseguiram pegar no próprio ato, e eles a levaram a Jesus. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Talvez nem todos conheçam a história. Se conhecer, você vai ouvir novamente. Aí chegaram até Jesus, que eles queriam, na verdade, condenar Jesus naquele momento. Eles queriam, na verdade, ver se Jesus vacilasse. Porque eles não conseguiam entender que Jesus era o Senhor Salvador. As coisas que Jesus dizia para eles eram loucura. Para quem cresceu ouvindo o Velho Testamento, na lei de Moisés, enfim, era loucura o que Jesus ia trazer. Aí então ele chega até o mestre Jesus e fala: olha aqui, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés nos diz que quando é pega em adultério, tem que ser apedrejado. E tu, o que diz? Olha a pergunta capciosa, para ver se Jesus escorregaria. Mas, meu Deus, eles não acreditavam que Jesus era o Senhor. Mas ele era o Senhor. Ele era Jesus. Por mais que eles não acreditavam, por mais que eles não queriam entender, Jesus é Jesus e acabou. Por mais que alguém não acredite que Jesus é na sua vida, ele é e pronto. Por mais que muitos não acreditem que Jesus cura, ou que Jesus pode te curar, ele pode, ele vai te curar.
sabe lá o que na terra. Ninguém consegue dizer. Há quem diga que eles desejam peixe, há quem diga que eles desejam pão. Eu não sei. O evangelista João não nos esclarece essa situação. Mas ele diz que Jesus levantou, ergueu a sua cabeça e perguntou para aqueles homens: quem não tiver o pecado, pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele agachou novamente e começou a escrever de novo. Aí então ele levanta e olha, só está ele e aquela mulher. Presta atenção, querido, como que é Jesus no seu trabalhar. Oh, aleluia! Aí ele olha e faz a pergunta assim: aonde estão os teus acusadores? Por mais que aqueles homens tinham ido tentar acusar Jesus, ou pegar Jesus de alguma forma, aonde estão os teus acusadores? Aí ela olha e diz: foram todos embora, ninguém me condenou. E aí Jesus olha para ela e fala assim: tá, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Queridos, olha que lindo, entenda isso. A mulher foi pega num ato, num pecado, e ela foi livre de uma condenação, porque naquela época ela teria que ser apedrejada e morta. Por quê? Porque as pedras, os mandamentos foram escritos em pedras, então eles entendiam que a própria lei que havia de julgar aquela pessoa e quebrar aquela pessoa ou matar aquela pessoa pelo pecado, por isso que elas eram apedrejadas na época. Porém, queridos, veja bem: pecado, motivo, libertação, consequência. Aquela mulher foi liberta por Jesus. Graças a Ela foi Deus. liberta, queridos. Quando Jesus levanta e olha e percebe que não tem ninguém a condenou, e ele diz: nem eu vos condeno, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Sabe o que ele diz com isso? Olha, se você peca, você tem uma consequência. Você foi liberto, mas se você pecar de novo, você vai ter consequência de novo. É simples. É simples. Motivo e causa, queridos. Entenda o que eu estou querendo dizer nesta noite. Motivo e causa. A Bíblia diz que em determinados momentos da guerra e das lutas de Moisés, em determinado momento, tem um texto bíblico que diz, amados, que Jesus lançou os cavalos e os cavaleiros, destruiu seus cavalos e os seus cavaleiros. Queridos, qual que era o motivo? Cavaleiro e o cavalo. Cavaleiro. E a causa, os cavalos com seus cavaleiros, vindo para combater e destruir o povo. Se Jesus, se Deus, na verdade só mata o cavalo, ou o cavaleiro voltaria lá, pegaria outro cavalo e voltaria para a batalha. Mas não, já foi o cavalo e o cavaleiro. Por quê? Causa e efeito. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você nesta noite? Está entendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui nesta noite? Irmão Altair, pastor Altair, o que tem a ver isso com a mensagem? O que tem a ver com o que você está dizendo com o tema da mensagem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado. Queridos, nem toda, preste atenção, nem toda enfermidade é consequência de pecado, mas todo pecado causa enfermidade. Entendeu? Vou repetir. Nem toda enfermidade é resultado de pecado, mas todo pecado te traz uma enfermidade. Entenderam? Por isso que o profeta Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas dor e enfermidade não é a mesma coisa, pastor? Não. Dor é consequência. Se você tem uma enfermidade como causa, a consequência é a dor. Você pode não ter dor, continuar com a enfermidade, mas Deus diz que tira a tua enfermidade e a tua dor. Ele faz por completo, querido. Ele cura por completo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, queridos, ele não fez outra coisa enquanto esteve nessa terra, a não ser libertar o homem da escravidão do pecado, a não ser mostrar o verdadeiro caminho à humanidade. Não há outro Deus, não há outro Jesus, quem cura e quem liberta. Jesus é o Senhor.
Jesus é o príncipe da paz, como diz o profeta Isaías. Jesus é a voz do que clama no deserto, como diz o discípulo João. Jesus é o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é o Filho que vos liberta nesta noite. Queridos, a campanha de cura e de libertação, eu não tenho dúvida que Jesus cura, eu não tenho dúvidas que Jesus liberta. Eu sou prova viva de que Ele livra, de que Ele cura e de que Ele liberta. Mas nesta noite, o mais importante para mim e para vocês é que Ele te liberta do pecado, que Ele te livra das prisões do pecado. Porque se você for livre do pecado, você verdadeiramente está livre para ter uma vida na plenitude de Deus. Se você verdadeiramente foi livre, é livre, você tem uma mudança de comportamento. Você já não é mais aquele velho homem ou aquela velha mulher cheia de costumes e de manias, mas você agora é uma nova pessoa em Cristo Jesus. A sua maneira de pensar mudou, a sua maneira de reagir mudou diante das situações, porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre a sua vida. Jesus cura, querido, Jesus liberta, é o que Ele mais fez. Eu dei alguns exemplos aqui nesta noite. Eu poderia passar a noite toda falando de milagres que Jesus fez e que ainda faz no nosso meio. É verdade, Senhor. Talvez você possa estar passando por situações, ou talvez você conheça alguém que sofre de alguma enfermidade, que você possa estar pensando no seu íntimo. É impossível, é improvável. Queridos, não há impossível para Deus. Aleluia. Por isso que Ele ensina aqui os judeus, ensina a nossa noite, dizendo que há uma grande diferença entre simplesmente só crer, do que conhecer a verdade e ser livre por ela. Porque se você é livre, queridos, por Jesus Cristo, se o Filho te libertou, queridos, e se já morreste com Cristo, pensaste nas coisas que são de cima. É isso que nos ensina a palavra de Deus. É isso que nos ensina Jesus, queridos. Se cremos na palavra dele e se ele nos libertou, queridos, somos livres para adorar o Senhor. Somos livres para dizer que Ele é o Senhor de nossas vidas, que Ele é o Senhor da nossa casa, que Ele é o Senhor da vida da esposa, do esposo, dos filhos. Ele é o Senhor do seu patrão. Ele é o Senhor que está em todo lugar com você. Ele é o Senhor que te vê e te contempla a cada segundo da sua vida. Por mais que talvez você não pense assim, ou talvez você chegue a dizer ou a pensar que Jesus não está nem aí mais com você. Você acha que Jesus te esqueceu diante de tantas situações que você está vivendo ou passando. Mas, querido, Jesus não esquece os seus. Ele tem visto e contemplado cada segundo de sua vida. Ele é o libertador. Ele é Deus encarnado. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, queridos. Ele é o único que merece nesta noite glórias, honra e louvores. Não só porque Ele tem te curado, não só pelo que Ele já fez no passado, mas pelo que Ele pode fazer no futuro. Glória seja dada a Deus, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Graças a E Deus. nesta noite está curando aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. E eu vou te dizer algo ainda. Não é só cura física não, queridos. É cura espiritual. Tem pessoas, querido, que emocionalmente precisam ser curadas. Pessoas que emocionalmente o Espírito Santo precisa passar o bálsamo na vida. Queridos, tem pessoas que estão doentes não só no físico, mas na alma. E Jesus cura, não importa onde seja a enfermidade. Não importa da onde está surgindo esta dor. Ele tem poder para te curar. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode dar o nome do Senhor por isso. Você pode sentir a presença dele aí. Você pode sentir o toque do Espírito Santo aí. Você que está com o pensamento ligado no trono da graça, feche os seus olhos agora, fique de pé em nome de Jesus. Oh, igreja do Senhor, não sou eu quem cura, mas é Jesus. Não sou eu quem transforma, mas é Jesus. Não sou eu quem liberta, mas é Jesus, porque é Ele, o Todo-Poderoso. E Ele mesmo nos diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. É Ele, queridos.
nesta noite. Se você crê e se você deixar que esta verdade te liberte nesta noite. Em nome de Jesus, querido, feche os seus olhos. Meu amado Deus e meu eterno Pai. Ó Deus, pode orar comigo, igreja, em nome de Jesus. Meu amado e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Hoje, ó Deus, damos início a esta grande campanha revelada do Senhor, cura e libertação. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, mais de 35 pessoas, Pai, neste lugar esta noite. E eu peço ao Senhor, Pai, entrega uma bênção, entrega uma cura, entrega uma libertação para cada uma delas neste lugar, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, estenda esta bênção para o lar, estenda esta bênção para a casa, estenda esta bênção para o local de trabalho, estenda esta bênção para a escola. Pai, aonde pisar a planta dos pés dos teus filhos que aqui estão nesta noite, que a partir de hoje, Pai, leve bênção e vitória a todos os que cercam, a todos os seus familiares, a toda a sua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue curando e libertando no meio do teu povo, porque o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o culto nesta noite, receba a nossa gratidão. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim oro e assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, graças a Deus.